Patrese, também da Williams. Ele ganhou em 83, guiando uma Brabham. Piquet naquele ano foi terceiro lugar e ganhou o campeonato do mundo. A torcida inglesa está aí, presente, confiando em Nigel Mansell, que teve treinos fantásticos na sexta e no sábado. E hoje de manhã, no warm-up, voltou a ser o mais rápido. O tempo dele da pole é de 1:15.486. Hoje, com o tanque cheio em condições de corrida, Mansell virou em 1:19.043. Coisa de 4 segundos a mais do que o tempo da pole position. Aí a bandeira brasileira, a torcida de Ayrton Senna, que aumenta a cada dia, e está aqui na África do Sul, que ficou 6 anos sem grande prêmio, mas não ficou sem conhecer as grandes proezas de Ayrton Senna, o tricampeão mundial de Fórmula 1. O grid de largada para o Grande Prêmio da África tem na primeira fila Mansell com 1:15.486. Aí está a sua Williams, faltando 1 minuto para o início da prova. E Ayrton Senna, que marcou 1:16.227. Ele está, portanto, a 1 segundo do tempo de Nigel Mansell. Aí a concentração do brasileiro, preparadinho para a volta de apresentação e para esta primeira corrida de 1992. Na segunda fila estão também McLaren e Williams, só que em posições invertidas. Gerhard Berger é o terceiro e Ricardo Patrese o quarto do grid. Na terceira fila, em quinto, Jean Alesi, em sexto, Michael Schumacher. Os motores já estão roncando aqui na África do Sul. Daqui a pouquinho a volta de apresentação e a corrida. A quarta fila tem a presença surpreendente de Karl Wendlinger, guiando a marche. O austríaco fez uma ótima fase de treinamentos, fase de classificação para a prova. Ao lado dele está Martin Brundle, que também é piloto da Benetton. Ivan Capelli aparece na quinta fila com a Ferrari, apenas uma nona posição. Começa a volta de apresentação. O brasileiro Christian Fittipaldi larga na 10ª fila em 20º lugar. E Maurício Gugelmin na 12ª fila é o 23º colocado do grid. Começa aí a volta de apresentação desses 4 km 260. Eles saem da reta dos boxes, pegam a Total Curve, que é uma curva de alta, para depois virarem aí à esquerda na Nashua. A Budget é a próxima curva do circuito de Kyalami. E nesta ponta onde mostra a arte é a curva Yellow Pages. Daí eles vão por uma pequena reta. E esse S, chamado de Top Sport, aí a saída do S. Eles pegam o trecho do circuito chamado Winfield e vão para uma curva fechada à esquerda, ao West Bank. Contornando ao West Bank, os pilotos partem para um trecho de alta velocidade. Aí o Nigel Mansell atingiu uma velocidade de 249 km. É a IGI, que leva até a Continental, uma outra curva de baixa. Mais um trecho onde eles pisam bastante. É a Caltex. Você está vendo de novo toda a festa da Fórmula 1. A apresentação do primeiro Grande Prêmio. Agora eles vão chegar até a última curva antes da reta dos boxes. Aí é mais uma curva de baixa velocidade. O Ayrton Senna fez, agora aí estão todos os pilotos completando a primeira volta e chegando no grid, aí na reta principal, que chama-se Brilliant Straight. Esses são os 4 km 260 metros do circuito de Kyalami. Vai começar a temporada 92 de Fórmula 1. Os 26 carros estão se alinhando. A última fila tem Eric Van der Poel da Brabham e Pierluigi Martini da Dallara. Aí está composto o grid.
Nigel Mansell é o pole. Ayrton Senna na segunda posição. Atrás deles, Berger e Patrese. Passa a bandeira no fim do grid. Tudo pronto para a largada. Hora da luz vermelha. A adrenalina está solta. Começa a temporada 92 de Fórmula 1. Aí a largada, Patrese tenta colocar. Mansell vai mantendo a primeira posição. Patrese é o segundo, Senna é o terceiro. Alesi fica em quarto lugar. E Berger em quinto. Já pressionado por Michael Schumacher. Perceba como a largada de Berger é ruim. Fica para trás o piloto nesta imagem aérea. Agora pressionado também por Wendlinger. Mansell em primeiro. Patrese em segundo. Senna em terceiro. É o começo da temporada. As emoções estão no ar. Largou bem Michael Schumacher, também Jean Alesi. Beneficiados, é claro, por uma largada deficiente de Gerhard Berger. Patrese foi o melhor na largada. Pulou da quarta posição para a segunda. E o Senna está pressionando. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Senna é o terceiro, Alesi o quarto, em quinto Schumacher. E a Tyrrell já foi para o espaço. Também o Martin Brundle tentando ali se virar para a corrida. Começa a temporada 92, a largada era importante. Aí está o carro do Ayrton Senna. É difícil ultrapassar, por isso a largada era fundamental até. Reginaldo Leme. Bom dia, amigo da Globo. Você viu uma largada excepcional de Ricardo Patrese, que passou os 2 dias de treino tentando acertar o carro, não conseguiu, acertou no warm-up. Então ele conseguiu fazer essa largada. O Mansell, como se esperava, se mandou para frente, o Patrese se meteu entre o Senna e o Berger. E o Berger foi muito mal, teve problemas, o carro começou a cair, acabou perdendo várias posições. Só que o Senna está num ritmo bom, é mais ou menos o que ele esperava. Ele não esperava, é claro, o Patrese à frente dele. Mas ele está num ritmo bom, já está ali pressionando o Patrese, se bem que o Mansell está se mandando lá para frente. Mas tudo isso dentro das expectativas. Olha aí a confusão numa das curvas logo após a primeira largada, mas tudo bem, isso aconteceu com carros lá atrás. E você vai ver, sem dúvida nenhuma, nesse início de corrida, o Mansell despachado na frente, previsão do próprio Senna. O Patrese ali está prejudicando o Senna, mas a tendência é o Senna até conseguir essa ultrapassagem para tentar se aproximar, mas ele não vai se preocupar com o Mansell. Realmente, o Mansell tem muito mais carro para fazer até uma corrida num ritmo tranquilo, com uma certa margem de segurança. A confiança do Senna era um provável problema que venha a surgir nas Williams agora com tanto aparato eletrônico. Veja aí o Martin Brundle com problemas na sua Benetton. A Benetton está preparada até para uma possível troca de pneus. E o Ayrton Senna vai fundo em cima de Ricardo Patrese. Eles estão completando a segunda volta. Mansell virando em 1:24.471. E a pressão é total do Senna em cima de Ricardo Patrese. Mansell é o primeiro, Patrese o segundo, Senna o terceiro, Alesi o quarto, Schumacher o quinto, Berger o sexto. E Capelli ganhou 2 posições na largada, está em 7º lugar. E o Christian Fittipaldi, fazendo a sua corrida de estreia, ganha 5 posições nessa primeira volta. Ele que largou em 20º, está já na 15ª, atrás do Tarquini, mais 8 décimos atrás do Tarquini. A McLaren é toda sua. Pode guiar ao lado de Ayrton Senna. O Maurício Gugelmin ocupa a 23ª colocação, que é exatamente a sua posição de largada. Daqui a pouco falaremos sobre essa estreia da Jordan, a estreia de Gugelmin na Jordan, os problemas que a equipe tem, mas que podem ser resolvidos durante a temporada. É uma estreia que não agrada, evidentemente, a equipe Jordan, porque além do Gugelmin ter largado apenas em 23º lugar, o companheiro dele, o Stefano Modena, não conseguiu se classificar para a corrida. E aí está o Ayrton Senna. Eles passam para mais uma volta, completam a terceira. Ricardo Patrese conseguiu dar uma escapadinha, ter uma folguinha em relação à pressão inicial do Senna. Parece que fica um pouco mais difícil para o Senna, porque o Patrese, que estava 8 décimos à frente, nessa volta ele tirou 7.
Então ele está 1,5 segundos à frente do Senna. Mansell já está virando na casa de 1,23. Em segundo, Patrese. Em terceiro, Senna. Em quarto, Alesi. Quinto, Schumacher. Sexto, Berger. Posições inalteradas. Vejo o Ayrton Senna já com uma pequena diferença em relação ao Patrese. E o Alesi tentando chegar com a sua Ferrari no Brasileiro. As duas Williams, era previsto que se conseguissem largar na frente, como conseguiram, teriam uma facilidade para largar. Veja a confirmação. Mansell, Patrese, Senna, Alesi, Schumacher e Berger. 3 segundos a diferença de Patrese para Mansell. E menos de 1, ou um pouco mais de 1, de Senna para Patrese. Olha como o Alesi está tentando chegar no Brasileiro. As Williams, principalmente com Nigel Mansell, foram totalmente superiores. Desde quinta, nos treinos livres, até as duas passagens de treinos oficiais e o warm-up de hoje cedo, em condição de corrida, tanque cheio, como eles devem andar nesse instante. Pelo warm-up você vê que o ritmo ainda pode aumentar bastante. Eles estão virando na casa de 1,22,3, a melhor volta até agora, que é do Mansell, e no warm-up virou 1,19 cravados, que deve ser o tempo a partir da metade da corrida. Agora, essa briga aí que vai ficar muito boa, hein? Senna, Alesi, Schumacher. Você pode ter certeza que nessas voltas iniciais isso aí é um estudo, porque principalmente o Schumacher não vai ficar nessa posição aí atrás do Alesi. Já já ele vai dar o bote e vai partir para ganhar posições. Resta saber se o Alesi também tem condições, tem reserva para tentar um ataque ao Senna. O que a gente viu agora há pouco foi exatamente isso. O Alesi tentando no Senna, mas discretamente, e o Schumacher já colocando o carro para fora, ameaçando a posição do francês da Ferrari. Completa a quinta volta o pelotão da frente do Grande Prêmio da África do Sul. E o Mansell já está dando uma voadinha, hein? 1,21,583. Ele estava andando na casa de 1,23, já baixou para 1,21. Seguindo mais ou menos o mesmo ritmo, o Patrese com 1,22,471. Depois vem o Senna já está na casa de 1,23, 1,23,2. Alesi, Schumacher e Berger completam os 6 primeiros. O Mansell piloto está em excelente forma, a parte o fato dele ter um equipamento infinitamente superior neste início de temporada à McLaren e à Ferrari. A Ferrari porque começa com tudo novo e a McLaren porque não trabalhou muito. Ela começa com tudo do jeito que era, mas sem ter trabalhado tanto quanto a Williams. A Williams não troca de carro, não troca de motor, mas fez ajustes, quer dizer, treinou bastante. O Mansell mesmo disse que ele nunca treinou tanto antes do início de temporada. E ele em si também se preparou bastante. Emagreceu 4 quilos, se concentrou bastante, treinou o tempo todo, viveu praticamente o inverno europeu dentro ali da Williams e se preparou para isso. Ele fez o melhor tempo nos 7 treinos realizados aqui na África do Sul. Foram 2 sessões especiais na quinta-feira para reconhecimento da nova pista, nas 2 sessões de sexta, nas 2 de sábado e hoje no warm-up. Vou seguir a McLaren junto com a Ayrton Senna e confere aí que ele vai conseguindo uma folga em relação ao Jean Alesi. E o Schumacher é que vai tentando chegar no francês. E lá atrás, observando e também esperando o seu momento, o austríaco Gerhard Berger. Para você ter uma ideia do trabalho da Williams, que o Reginaldo Leme estava dizendo, no Estoril, em Portugal, em 7 dias de treino, ele andou o equivalente a 5 GPs e meio. É muita pista. E é claro, o carro demonstra aqui na competição toda a evolução, todo o trabalho realizado. Já o Ayrton Senna, que está aí guiando o seu carro do ano passado, carro de novembro, que ele foi campeão. Não teve nenhuma modificação, nenhuma evolução, apenas uma sessão de treinos em Silverstone, na Inglaterra. E é por isso que o carro deve estar, ou está certamente, a um nível um pouquinho inferior ao da McLaren, ao da Williams. O terceiro colocado
Schumacher iniciando uma pressãozinha em cima do Alesi. Os pilotos já passam completando a 7ª volta. Mansell já foi para 1:20. 1:20.408. Em segundo, Patrese. É impressionante como ele vem baixando rápido o tempo. De 22 para 21, agora para 20.4, e o Senna virou 21:8. Quer dizer, numa volta, 1 segundo e 4. A diferença, o Patrese virou 21:8. Numa volta, a diferença aumentou para 7.3. E o Senna está virando ainda em 22:2. Que aumenta também a sua diferença em relação ao Patrese. Olha aí. Veja aí a diferença. 11.210 é do Mansell para o Senna, porque do Patrese para o Senna já é de 3.8 também. Em 7 voltas eles vão caminhando para a 8ª. Ele já consegue largar 7:3. Diferença de Mansell para Patrese, quer dizer, 1 segundo por volta. Enquanto o Schumacher cada vez mais vai se aproximando do Alesi. 8 também. Em 7 voltas eles vão caminhando para a 8ª. Ele já consegue largar 7:3. Diferença de Mansell para Patrese, quer dizer, 1 segundo por volta. Enquanto o Schumacher cada vez mais vai se aproximando do Alesi. Senna, Mansell, o próprio Christian tem dito que a pista tem poucos pontos de ultrapassagem. É uma pista de retas curtas, algumas curvas de alta, outras bem travadas. Quer dizer, é uma pista que exige muito do piloto. O Christian perdeu uma posição para o De César, ele está na 16ª colocação, e o Gugelmin subiu 3, está na 20ª. O Gugelmin está perseguindo o Leto, e o Christian que perdeu para o De César, um piloto que vem andando muito bem e atira muito bem nos treinos, a ponto de obter a 7ª colocação. Você viu o Patrese passando e agora vê o Ayrton Senna. A distância é grande entre os dois. E o Alesi está tendo que dançar legal para segurar aí a 4ª posição. Michael Schumacher com a Benetton chegando. Enquanto lá atrás, a Ferrari do Capelli começa a dar uma pressãozinha também no Gerhard Berger. Capelli que não teve bons treinos, veja lá o fundo. Ele não teve bem nos treinos, largou na 9ª posição, mas vai durante a corrida mostrando que pode ainda estar no jogo. Senna, Alesi, Schumacher. Lá atrás, Berger e Capelli. São as emoções do Grande Prêmio da África do Sul de Fórmula 1. Primeira prova da temporada 92 para você. Mansell já completou a 9ª volta. Continua na casa de 1:20. Passaram também Patrese, Senna, Alesi e Schumacher. Berger em sexto, seguidinho dele, Capelli. O 8º lugar é de Johnny Herbert, da Lotus. Aí aparecem as duas Ligier, com Eric Comaz em nono e Thierry Boutsen em 10º. Com o Wendlinger já caiu bastante, foi para 11º lugar com a March. Christian Fittipaldi passou em 17º lugar. Christian está virando em 1:24.143. O Christian deve ter tido um problema maior agora. Veja bem, ele tinha perdido a 15ª posição para o De César, mas estava ali colado no De César. Agora ele perde a 15ª, também passa a ser 16º, perdendo para o Gruyat. Só que ele passa a 3.5 atrás do Gruyat. Quer dizer, perdeu a posição e perdeu muito tempo. Ele deve ter tido algum problema, e vale lembrar que o Christian realmente estava largando para essa corrida, depois de um excelente desempenho nos treinos oficiais, ele estava largando no sacrifício, fazendo um esforço muito grande, porque os seus dois joelhos estão tocando na parte interna do cockpit, as pernas estão bastante recolhidas, embora a equipe Minardi tenha conseguido aumentar um pouco o cockpit, recuando o tanque de gasolina, tanto que o tanque de gasolina do seu companheiro de equipe, o Morbidelli, tem capacidade para 208 litros, e a dele, Christian, apenas 200 litros. Quer dizer, porque foi recuado o suficiente, o que deu ali, né? Não é suficiente, mas o que deu para recuar. Para o Grande Prêmio do México e principalmente para o do Brasil, eles pretendem recuar um pouco mais no sentido de aumentar o cockpit, porque o Christian está guiando de uma forma
muito até insegura, porque ele não está confortável dentro do cockpit. Durante os treinos oficiais, 2 vezes ele parou sentindo cãibra. Então ele achou que para fazer as provas oficiais ainda tudo bem, mas para fazer 72 voltas de corrida, realmente é um problema muito grande. Completamos a 10ª volta do Grande Prêmio da África do Sul. Com 1 minuto, 20 segundos, 734, Nigel Mansell já tem a volta mais rápida da corrida. Mansell, Patrese, Senna, Alesi, Schumacher, Berger são os 6 primeiros colocados. Christian Fittipaldi em 17º, Maurício Gugelmin em 20º. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Chocolates Nestlé, Brahma Chopp, Rainha System, Fiat e Philco. Os pilotos já completaram a 11ª volta e o Capelli cada vez se mostrando mais para o Gerhard Berger. O Mansell, que virou a 10ª volta em 1:20.7, agora está com 1:9. 20.9, quer dizer, mas está 10 segundos à frente do Patrese. Acompanhe. Mansell, Patrese, Senna, Alesi, Schumacher e Berger. Olha aí, é a previsão do Senna, hein? O Mansell 16.8 à frente dele, Senna. É isso que ele disse, embora ele esperasse, e conta com isso, afinal são 72 voltas sobre um calor bastante grande, ele conta com um eventual problema, uma falha eletrônica no carro do Mansell. Ele disse que a tranquilidade do Mansell depois de 10 voltas seria tão grande que ele poderia correr num ritmo com extrema segurança, quer dizer, com uma margem até para possíveis erros, para possíveis problemas. E é isso que está realmente se confirmando na pista. 16.8 em 12 voltas de corrida. E algumas informações sobre isso que vale a pena colocar para o amigo da Globo. O Mansell teve problemas eletrônicos no seu carro titular, tanto é que teve que usar o carro reserva no final do treino e teria optado por ele para a corrida. Mas por outro lado, o calor diminuiu muito na África do Sul, aqui em Kyalami. Sexta e sábado, os treinos oficiais foram realizados embaixo de sol forte e de muito calor. Hoje o tempo está quente, mas já não tem sol. O céu está nublado, quer dizer, não tem aquele solão apertando o pessoal, a temperatura baixou e isso evidentemente diminui a possibilidade de quebra. Mas não deixa de haver aí a expectativa do Ayrton Senna, que foi muito clara durante a semana. As Williams estão muito bem, nós temos que correr, trabalhar e ver o que acontece. Você está vendo tudo o que acontece aqui no Grande Prêmio da África, ligado na Globo. Schumacher parece que vai tentar investir de novo para cima do Jean Alesi. Continuam inalteradas desde a largada. O Ayrton Senna segurando aí para valer a sua 3ª posição. E o Mansell completa a 13ª volta. 1:20.505. Passou para 13. 12 segundos, ponto 7 atrás do Mansell. E agora está chegando aí o Senna, olha aí, ó. Você cruzou com ele, mais uma volta. Está a 7 segundos do Patrese. Alesi e Schumacher já passaram, Berger também e Capelli coladinho. Curta essa volta aí na McLaren de Ayrton Senna. Veja o circuito, retas curtas, curvas fortes, outras em que o piloto entra com o pé embaixo. Ele saiu do S, pega um infield, agora tem uma curva lenta para a esquerda, o Westbank. Aí é trecho de altíssima velocidade. É a descida onde eles estão alcançando a maior velocidade do circuito. O Senna chegou aí a 248 durante os treinos. Ele passou pela entrada dos
boxes, faz a curva à esquerda, uma curva de lenta, para entrar no retão dos boxes e completar mais uma volta. A 14ª volta que você curtiu na Globo, dentro da McLaren de Ayrton Senna. Você vê que é realmente um circuito sem retas longas. As duas que existem são bastante curtas, o que dificulta uma ultrapassagem. Olha aí, o Schumacher há quanto tempo atrás do Alesi, como os carros têm um rendimento parecido, fica muito difícil a ultrapassagem. Vale dizer, por que o Schumacher, por que a Benetton andou, para muitos até surpreendentemente, bem nos treinos? Acontece que o V8 é um motor que sente menos o problema da altitude aqui. Os V12 e V10, os motores até mais potentes que o V8 da Benetton, eles sentem muito mais. Aí está Carl Wendlinger. A questão do Carl Wendlinger, que largou bem e de repente não conseguiu terminar a prova. Com o seu March motor Ilmor, era o carro do Maurício Gugelmin e do Ivan Capelli no ano passado. A questão da altitude, a África do Sul aqui, Johannesburg, onde está o autódromo de Kyalami, está a 1.800 metros. A pressão do ar é menor, o que diminui, por consequência, a potência do motor. E aí a explicação que o Reginaldo deu. Os carros que andam mais, que têm mais potência, ficam mais prejudicados, é claro, do que os que têm menos. A coisa não chega a ficar igual, mas a diferença diminui. Especialmente um motor novo, como o V12 Yamaha, da Jordan, do Gugelmin, é que sente mais, porque é um motor ainda não acertado, que não chegou no ponto. Tanto que os problemas todos que eles enfrentaram, que, principalmente por causa de motor, a ponto de não classificar um dos pilotos, que é o Modena, devem ser corrigidos ao longo do tempo, mas é basicamente um problema de motor. Tanto que a falta de potência provocava até um desequilíbrio no carro com menor estabilidade. O carro era difícil o Gugelmin segurar o carro na pista, explicado por ele. Agora, a comparação que ele faz, por exemplo, se a Jordan, com esse carro novo, estivesse correndo aqui com o motor do ano passado, que era o Ford V8, estaria, segundo ele, largando entre os 6 primeiros. Você tem aí do 7º ao 12º colocados. Mansell é o primeiro, Patrese é o segundo. Mansell está 13 segundos, 425 à frente de Patrese. Agora ele completa a 16ª volta, passando com 1:22.245 Nigel Mansell. Patrese com 1:21.6, 12 segundos, ponto 8 atrás do seu companheiro de equipe. Em terceiro, Senna, que está 7 segundos atrás de Patrese. Aí o Berger. Alesi é o quarto, Schumacher é o quinto, Berger o sexto, Capelli é o sétimo. Herbert continua com a sua Lotus firme ali na 8ª posição. Tomás e Butsen com a Ligier em 9º e 10º. Aí vem a Footwork de Suzuki em 11º. Michele Alboreto com outra Footwork em 12º. Andrea De Cesaris é o 13º colocado com a Tyrrell, que andou bem nos treinos e está ali numa posição intermediária na corrida. Tarquini é o 14º, ele corre com a Ford Metal. Gruilar com a outra Tyrrell é o 15º colocado. Aí em 16º aparece Christian Fittipaldi com a Minardi. E você vai conhecendo os carros, os pilotos dessa nova temporada. Em 17º está o Leto com a Dallara, Hakkinen e a outra Lotus em 18º. E em 19º lugar aparece o brasileiro Maurício Gugelmin com a sua Jordan. O companheiro do Christian, do Morbidelli, está em 20º lugar. Olha o Berger indo para completar a 17ª volta, que Mansell e Patrese já completaram. Virando até um tempo muito próximo. O Mansell fez 1:21.445, o Patrese 1:21.424. O Senna virou agora 1:21.825. O Alesi 1:22.114. E veja, curiosamente, essa é a menor volta do Alesi até agora, 1:22.114. Quer dizer, ele não baixou de 22 ainda. O Schumacher 1:22.540, o Berger 1:21.693, virou rápido para fugir do Capelli, que virou 22.045. O Mansell já baixa bastante o seu ritmo, já encontra ali uma forma de correr com muito mais tranquilidade, porque ele está mais de 20 segundos à frente do Senna e 7.4 à frente do Patrese.
7 voltas completadas. Mansell, Patrese e Senna. Alesi, Schumacher, Berger no Grande Prêmio da África do Sul. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92. Oferecimento Brahma Shop, Rainha System, Fiat, Philco e chocolates Nestlé. O Grande Prêmio da África do Sul deve durar aproximadamente 1h30. Os pilotos andando aí na casa de 1h20. São 72 voltas. 18 já foram percorridas. Olha o Mansell aí, ó. Baixando o pé outra vez. 1:19.955. A volta mais rápida da corrida. Veja aí a Lotus do Herbert. Atrás dele as duas Ligiers. Pois é, a respeito da Ligier, tem uma curiosidade, né? Você está vendo aí que, inclusive, a posição delas, o Comas, está à frente do Butsen. As Ligier, que foram alvo de uma grande polêmica aí nesse pré-início de temporada, com vai Piquet, vai Prost, não vai, essa coisa toda, e está ainda indefinida, pelo menos até o dia 16 de março agora, quando a data limite para o Prost se acertar com o Guy Ligier. Aí tem problemas políticos, tem uma porção de coisa, tem salário, tem uma porção de coisa. Mas o mais curioso foi a informação dada pelo Eric Comas, que, conversando-se com ele sobre a possibilidade de ele, que só veio a dirigir o carro aqui, até então ele não tinha tido oportunidade, e se classificou na frente do Butsen, comentando com ele a possibilidade dele, de repente, ficar sem emprego logo após a primeira corrida, ele saiu com a informação que, de certa forma, surpreende todo mundo, que o Prost deve assinar mesmo, mas é que para o lugar do Butsen e não dele, Eric Comas. Agora é esperar para ver. Os pilotos vêm para completar daqui a pouco a 19ª volta do Grande Prêmio da África do Sul de Fórmula 1, abrindo a temporada de 92. Olha o Schumacher chegando no Jean Alesi. Nove voltas já percorridas nos 4 quilômetros, 260 metros do circuito de Kyalami. O circuito foi totalmente renovado em relação àquele onde foi disputado o último Grande Prêmio em 1985. Ele tinha 4.104 metros, foi para 4.260. A média de velocidade era de 236 km por hora, agora baixou um pouquinho para uns 200. E os pilotos completam aí a 20ª volta. Mansell já subiu um pouquinho o tempo dele. Ele que fez em 1:19 agora há pouco a melhor volta, já está de novo na casa dos 20. 20 alto, 1:20.933. Patrese o segundo, está 17 segundos atrás. Senna o terceiro, 5 atrás de Patrese. Deu uma diminuída, ele estava a 7, vai chegando um pouquinho no Patrese. Ele está com 5 alto, né? 5:09, baixou 1 segundo. Alesi, Schumacher e Berger completam aí para você conferir os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio da África do Sul. A diferença de Senna para Mansell, 23 segundos. Capelli, Herbert, Comas, Butsen, Suzuki e De Cesaris completando os 12 primeiros, depois de 20 voltas. Christian Fittipaldi está na 17ª posição, continua na 17ª. E o Gugelmin, 19º lugar, o Gugelmin. Olha como encosta agora lá atrás do Schumacher, enquanto o Senna está ultrapassando o retardatário. Senna ultrapassa o Van der Poel da Brabham, que é um carro também que criou problemas aí nos treinos todos, tanto com ele, Van der Poel, como com a sua companheira de equipe, a Giovanna Amati. Foi o carro que mais rodou na pista, atrapalhando boa parte dos treinos.
E sobre essas rodadas, o Nigel Mansell dava entrevistas dizendo que a pista é nova, é a primeira vez que está escorrendo aqui em Kyalami no novo circuito. E que a pista tem muito pó. Então cada curva é diferente para o piloto. Ele faz essa curva aí numa volta, na volta seguinte ele já tem que fazer de outro jeito, ou tem que prestar também muita atenção, porque a passagem de um carro mexe com o pó tal e suja a pista. Então essa é a preocupação do Nigel Mansell, dizendo que estava vendo muita rodada por causa disso. Uma preocupação que tem que aumentar hoje, porque aumentou o vento, e com isso a pista ficou bem mais suja. Olha o Gerhard Berger. Está na sexta posição. Vê lá à sua frente o Schumacher. Na frente do Schumacher o Alesi. O Berger já está chegando bastante no Schumacher, pelo menos nas freadas. Agora vai o Schumacher. Está passando, deixando retardatários para trás. O Berger realmente se aproxima, começa a entrar para valer na briga ali pelas posições de Schumacher e Alesi. Mas realmente a previsão dos pilotos, como só podia ser correta, ultrapassagem é muito difícil na pista. Você vê que por mais que o Schumacher chegou no Alesi e tal, em momento nenhum ele arriscou a manobra de ultrapassagem. Aquela diminuição da distância, da diferença entre Patrese e Senna deve ter sido em função de um descuido do Patrese, porque veja bem, 5.9 chegou a diferença, mas já foi para 8. Quer dizer, o Patrese já passou a virar 21,3, o Senna nessa volta virou 21,7. E o Alesi e o Schumacher nessa última volta viraram 23. Quer dizer, realmente eles foram atrapalhados por aquele retardatário, o que proporcionou a Berger chegar bastante. Pelo menos nas freadas o Berger já está em cima do Schumacher. A diferença de Alesi para Schumacher, Schumacher para Berger, Berger para Capelli, não chega a 1 segundo, de nenhum para nenhum. Tudo na casa dos décimos. E o Senna já colocou aí 6.640 em cima do Alesi. Agora que todos eles acabam de se livrar do Van der Poel, com exceção do Capelli. Dá o Schumacher para cima. Nigel Mansell completou a 23ª volta com 1,21, tirando o pé. Patrese também está na casa de 1,21, 18 segundos atrás de Mansell. Senna, 8 segundos, ponto 8, atrás de Patrese. E aí passam juntinhos, Alesi, Schumacher, Berger, Capelli. E Herbert também chegando. Está uns 3 segundos atrás, 3,986 do Capelli. Esse está um pouquinho mais folgado. Por essa imagem aérea você tem aí todo o traçado dos pilotos com muito mais detalhes. Como eles vêm para fazer cada curva, para percorrer aí os 4.260 metros do circuito de Kyalami. Uma curva de baixa, que vem para o mergulhão, para uma descidona HDI, essa de alta velocidade. Aí é bem baixo. Gabriele Tarquini, da Fond Metal, dá adeus para a corrida. Os fiscais vão chegando ali com os extintores. Está no carro o Tarquini, não parece haver maior problema. Aí o pelotão da frente. Você viu que depois que passou o Capelli, dá um bom espaço de pista até chegar o Johnny Herbert da Lotus. Alesi, Schumacher, Berger e Capelli. Quarto, quinto, sexto e sétimo colocados. O Ayrton já deu uma largadinha. Está correndo a essa altura meio sozinho na pista. A mesma coisa fazem o líder Nigel Mansell e o segundo colocado Ricardo Patrese. O Berger é que chegou. Trouxe com ele o Capelli. E ficaram os quatro aí na mesma balada. A Ferrari é a maior novidade
da temporada. Fez um carro com 2 assoalhos para que tenha um equilíbrio melhor, para que tenha uma estabilidade quase perfeita para os pilotos Ivan Capelli e Jean Alesi. Teve alguns problemas durante os treinos, no primeiro dia não foi bem, mas o Alesi melhorou bastante, o carro está mais equilibrado, o Alesi está correndo com o carro reserva e o Capelli ficou insatisfeito com os treinos, porque largou apenas na 9ª posição. Na corrida eles estão rendendo direitinho, estão conseguindo acompanhar aí a McLaren do Gerhard Berger e também tem a companhia do Schumacher com a Benetton. Ferrari que mudou o desenho do carro, mudou tudo. Mansell, Patrese, Senna, Alesi, Schumacher, Berger, os 6 primeiros colocados do Grande Prêmio da África do Sul, abrindo a temporada 92 de Fórmula 1. Esse é o primeiro de 16 grandes prêmios. Olha o líder Nigel Mansell aí. Todas as emoções que você vai curtir aqui na Globo. Completa mais uma volta, Nigel Mansell. Você viu que ele estava bem tranquilo, né? Passaram para trás e Senna. E aí vem os 4 que estão juntinhos. Alesi, Schumacher, Berger, Capelli. Olha o Nigel Mansell andando de novo com 1,19,890 a uma média de 192 quilômetros, 119 milhas. A melhor volta da corrida. Christian melhorou uma posição. Está em 16º lugar. Deixou Hackney não, parou o Tarquini, né? Ele ganhou uma posição pelo abandono do Tarquini. E o Gugelmin também sobe, está em 18º. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Rainha System, Fiat, Philco, Chocolates Nestlé e Brahma Chopp. Os pilotos, de modo geral, elogiaram bastante a pista aqui em Kyalami. Uma pista nova que não tem ondulação. É seletiva, precisa saber pilotar para andar direito nela. Só não tem pontos de ultrapassagens muito grandes. Veja o Mansell aí, ó. A diferença que eles fizeram agora é do Mansell para o Capelli, do primeiro para o 7º colocados. 39 segundos, 275 milésimos. Desses 39, 22 tem o Mansell em relação ao segundo, que é Patrese. Quer dizer, o resto realmente está bastante próximo. A corrida realmente tem um Nigel Mansell andando muito e os outros pilotos do segundo até o 7º, o Capelli, andando num ritmo mais ou menos igual. No começo o Patrese andou, foi mais forte. Agora eles estão andando todos na casa de 1,21. O Mansell completa agora a 28ª volta na casa de 1,20. O Patrese e os outros já estão andando na casa de 1,21. O Patrese ainda nem passou para completar a 28ª, para você ter uma ideia da diferença. Agora passa o Ricardo Patrese. 22 segundos atrás, também na casa de 1,20. O Patrese fez a sua melhor volta na corrida, agora 1,20,885. O Mansell havia virado 1,20,380. Quer dizer, meio segundo mais rápido. O Senna passou agora com 1,20,831, o mesmo tempo do Patrese. O Alesi 1,21,151, Schumacher 21,236, o Berger 21,244, Capelli 21,376. Quer dizer, esses Patrese um pouco mais à frente, mas Senna, Alesi, Schumacher, Berger e Capelli estão virando ali bem próximos um do outro. E veja como essa 28ª volta foi rápida. Patrese, Senna, Schumacher, Berger e Capelli fizeram as melhores voltas deles na prova. Só o Alesi que já andou mais rápido do que nessa volta.
Aí o pelotão que vem mais atrás. As duas Ligiers fazendo a ultrapassagem sobre o Depol. E o André de Cesaris atrás. Aí é uma Dallara, pelo jeito, por essa placa, por essa lista que não, é uma Ferrari. A Ferrari de Ivan Capelli. Ivan Capelli abandona a prova. Carro número 28 de Ivan Capelli, que estava numa boa 7ª colocação, acaba abandonando o Grande Prêmio da África. No mesmo tempo em que Capelli abandonava, o Senna parece ter apertado bastante nessa volta. Ele virou 1:20.492 e o Patrese 1:22.6. A diferença caiu de novo para 5 segundos. Portanto, o Senna chega um pouco mais em Patrese. A Ferrari de Ivan Capelli está fora da prova. Aí o Thierry Boutsen com a sua Ligier, atrás do Henrique Comar. E na sequência o André de Cesaris com a Tyrrell. Comar em 8º, Boutsen em 9º, de Cesaris em 10º lugar. E aí o Nigel Mansell, o tranquilo líder da prova, completou a 30ª volta com 1:20.246. Vai nessa com o Mansell. Senna passa 1 segundo mais rápido agora em relação ao Patrese. 1 segundo mais rápido que eu digo diferença. Ele está a 4 segundos de Ricardo Patrese. Vai pisando bem o brasileiro. E aí todo o som do motor Renault da Williams de Nigel Mansell, que tem como grande novidade para essa temporada a suspensão ativa. O computador trata de deixar o carro sempre na mesma distância do solo. Mansell, Patrese, Senna, Alesi, Schumacher, Berger. Vai chegando para encontrar tráfego. E muito, olha lá. O primeiro é a Dallara, do JJ Leto. Pela primeira vez ele vai encontrar tráfego pesado agora. Normalmente o inglês não tem muito problema para se livrar de retardatário. Vamos ver como ele se comporta aqui na nova pista de Kyalami. Nós vamos nessa volta observar, nessa e nas próximas voltas em que ele estiver tentando superar os adversários, os retardatários, observar o tempo de volta do Mansell e ver o quanto o Patrese e consequentemente o Senna podem apertar. O Patrese virou essa volta 1:20.919, o Senna 1:20.778. A diferença caiu um pouco mais agora para 3,8. O Mansell já passa 1. Esse passou fácil porque ele abriu. Agradeceu até. O Nigel Mansell de dentro do carro e ao lado como ele está em relação aos outros, aí o carro dele chegando nos retardatários. Completa a 32ª volta Nigel Mansell. Já virou na casa de 1:22.958, quase 1:23. Quer dizer, bem mais lento do que o que ele vinha fazendo durante a prova. Passou pela Footwork. Mas tem muito trânsito realmente. Enquanto o Mansell virou com 1:22. Vai deixando os retardatários.
E o pessoal vai aproveitando para ganhar todos os espaços. O Goulart deixou o Martini para trás. Olha o Mansell, está arriscando para ultrapassar o Olivier Goulart. Em primeiro, Nigel Mansell. Em segundo, Ricardo Patrese. Em terceiro, Senna. Em quarto, Alesi. Em quinto, Schumacher. Em sexto, Berger. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Fiat, Philco, Chocolates Nestlé, Brahma Chopp e Rainha System. São as emoções do Grande Prêmio da África do Sul de Fórmula 1. A abertura da temporada 92. O Mansell completou a 33ª volta também com 1:22, enquanto o Patrese anda com 1:20 e consegue largar um pouquinho em relação ao Senna, que também gira com 1:20, mas agora está 4,4 atrás de Patrese. Casa de 1:20, que também é o tempo de Alesi, Schumacher e Berger. São os 6 primeiros colocados. Olha o Ayrton Senna. Campeão do mundo, que já dá para ver o Ricardo Patrese na frente. Ele que tem a expectativa da nova McLaren, que tem prometida estreia para o Grande Prêmio da Espanha, mas que alguns acham até pode pintar no Brasil. O Patrese some e ele imediatamente aparece, completando mais uma volta a 4,1. E o Mansell chega no Maurício Gugelmin. Aí você está tendo a primeira oportunidade de ver a Jordan, o novo carro do Gugelmin, e o Patrese fazendo a ultrapassagem em cima dele. Daqui a pouquinho chega o Ayrton Senna. O Gugelmin está em 17º lugar. A Jordan tem as cores totalmente diferentes em relação ao ano passado. Você se lembra que era um verde, os carros da equipe Jordan equipados então com motor Ford V8. Agora você vê ela azul meio creme. O patrocínio principal é aqui da África do Sul, a companhia de gasolina. E com os motores V12 da Yamaha. Yamaha aí entrando para valer na Fórmula 1. Com a expectativa, ano passado era da Brabham e esse ano passou para a Jordan, que foi uma equipe muito boa ano passado. Foi uma surpresa para o primeiro ano dela. É verdade que não começou 92 lá muito bem, mas tem a expectativa de melhorar. Enquanto o Ayrton Senna vai chegando, vai ameaçando apertar o Ricardo Patrese. A diferença está em 3,3. Dessa vez ele apertou mesmo e sem o Patrese ter enfrentado nenhum problema que você vê. Ele não foi seguro ali pelo Gugelmin, passou até bastante fácil. O Patrese nessa 35ª volta virou na casa de 1,21, enquanto todos os outros, do Mansell ao Berger, ficaram no 1,20. Mais precisamente 1,21,5 Patrese, 1,20,8 Senna. Ali engatando marchas. A McLaren está com seu câmbio por enquanto, câmbio normal, câmbio tradicional, também esperando contar no carro novo com o câmbio semiautomático. Depois daquela reduzida, agora é bem baixo. Agora de novo reduz, vira à esquerda e chega na reta dos boxes. Aqui é pisar.
quase 230 por hora e completar a terceira volta. Dessa vez o Senna é que virou em 1:21.317, enquanto o Patrese virou em 1:20.741. Qual é o fator? Maurício Gugelmin era o retardatário que estava na frente do Patrese e depois ficou na frente do Ayrton. Mas você vê que é só o fato de ter um piloto à frente é que muda, o piloto, quem vai ultrapassar é obrigado a mudar o traçado, ou tirar o pé, ou enfim, calcular, se preocupar com a ultrapassagem. O Maurício fez normalmente seu traçado, abriu para os dois passarem, mas cada vez que um deles foi ultrapassar, diminuiu o seu ritmo da volta. Aí está o Thierry Boutsen com o André de Cesaris atrás dele e o Comas um pouquinho mais à frente. Posições de número 8, 9 e 10 do Grande Prêmio da África do Sul. Boutsen que não conseguiu deixar para trás o seu companheiro de equipe não ainda. Está a corrida inteira atrás do Henrique Comas. Nigel Mansell já completou a volta de número 37. E aí fora, dando uma rodadinha, o japonês Ukio Katayama com a Larussi Venturi. Olha o Senna chegando agora de verdade em cima do Patrese. 2 segundos, 903 é a diferença. A televisão aí está com os dois carros da Ligier e a Tyrrell, enquanto lá na frente o Senna vai chegando. Na hora que pintar aí os dois na tela, você vai ver que realmente o Senna se aproximou bastante, agora talvez em condições de já disputar, de ganhar tempo na freada. Mansell, Patrese, Senna, Alesi, Schumacher e Berger. As 6 primeiras posições não se alteram. O que está mudando é o tempo, é a chegada do Senna em cima do Patrese e a expectativa de que o brasileiro consiga ali brigar efetivamente pelo segundo lugar. Olha o Ayrton Senna, eles vão para completar a volta de número 38. O Mansell já passou. O Senna tem um retardatário na frente dele. Não teve muito trabalho não, se livrou e vai embora. No retão, veja a diferença. 38ª volta completada pelo Patrese em 1:22.407. Senna 1:21.119. A diferença cai para 1:815. E o Patrese tem muita gente à frente agora. Agora vai colar. Veja, o Patrese está com o Mika Hakkinen à frente. E agora vem o Christian. Ele consegue ultrapassar, está aí o Christian Fittipaldi com a Minardi 23. O Senna se aproxima do Hakkinen. Tem que se livrar logo do Hakkinen. Isso, saiu fora. E aí está a visão que ele tem do Patrese logo à frente. Com o Christian, que está em 15º lugar, sendo o próximo retardatário que o Patrese precisa deixar para trás. Aí o Senna, que está 29 segundos, 382 atrás do Mansell. Mas por outro lado está bem pertinho do Patrese. O Christian abriu e os dois ultrapassaram. Lá para fora do traçado, deixando livre para os dois passarem ao mesmo tempo. Não quer saber de confusão, lógico. Uma curiosidade, né? O Senna, que você está vendo aí, estreou na Fórmula 1 nessa pista em 84. Terminou em 6º lugar. O Christian está fazendo a estreia exatamente nessa pista. Se tiver o mesmo futuro do Ayrton Senna, temos mais sucesso garantido para o Brasil na Fórmula 1. É a torcida de todo mundo. A diferença está com 1.3. Voltas completadas por Mansell, Patrese, Senna, Schumacher, Alesi, Berger, Herbert, Comas, Boutsen. Olha aí os 6 primeiros. E a diferença caindo. 1.3. O Patrese está à frente de Ayrton Senna. Bom, passamos a metade da corrida. Quer dizer, teoricamente, se houvesse alguma programação de troca de pneus, seria agora.
Então não deve haver em condições normais as trocas previstas, mas a Ferrari, em compensação, a Ferrari está prontinha agora com os pneus já pré-aquecidos para uma troca. Quer dizer que a Ferrari não aguentou fazer a corrida toda como era programado. E outras equipes, hein? Benetton também está pronta, a Jordan também está pronta, a McLaren por enquanto de sobreaviso. Enquanto o Senna completou a volta de número 40, agora a diferença aumentou um pouquinho, 6 décimos. Ele está 1,9 atrás do Patrese. O pessoal todo largou com pneu tipo C. Tem uma previsão de não realizar em troca de pneus. E olha aí, Jean Alesi. Mais uma Ferrari fora da prova. Jean Alesi, fumaça saindo do carro. E a Ferrari começa o ano sem conseguir completar a corrida. Sai do carro Jean Alesi. Fica fora o piloto francês. Aí a bandeira amarela, indicando para os outros pilotos terem cuidado. O Ayrton Senna vai tocando a sua McLaren. Vai chegando em cima de Ricardo Patrese. Mansell já completou a volta de número 41 no Grande Prêmio da África do Sul. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Philco, Chocolates Nestlé, Brahma Chopp, Rainha System e Fiat. No momento em que a Ferrari apronta os pneus ali já pré-aquecidos, deixa prontinho, dando sinal para ele entrar no box, ele passa direto, pode ser que por culpa dele os pneus não tenham tido a aderência necessária e tenha saído ali na curva. E você acompanha que existe apenas esse retardatário entre Ricardo Patrese e Ayrton Senna. Vai chegando, tem que deixar o retardatário para trás. Os 6 primeiros agora tem a inclusão de Johnny Herbert da Lotus. Mansell, Patrese e Senna. Schumacher ganha uma posição, fica em quarto com Berger em quinto e Herbert em sexto. E aí a noção que você tem de Patrese e Senna. Indo para completar mais uma volta, a volta de número 43. Mansell volta a fazer uma volta rápida, 1:19.108. O Patrese virou em 1:20.971. O Senna 20.836. A diferença está em 1,5, 1 segundo e meio. O tráfego realmente ajudou a chegada do Ayrton Senna. E agora ele está aí, ó, pisando fundo na sua McLaren. Para conseguir fazer esse duelo com o Ricardo Patrese. 1 segundo, 507 milésimos é a diferença. As mudanças de marcha. E o giro lá em cima, acelerando tudo o Ayrton Senna. Os carros apresentam um comportamento completamente diferente do início da corrida. É um momento em que a sensibilidade do piloto está sabendo de acordo com a diminuição da gasolina no tanque, a diferença de comportamento, como o carro vai mudando. Mas nesse momento, 43, 44 voltas, já próximos dos 3/4 de corridas, é o ponto básico. É o momento em que o carro muda bastante e o piloto tem que saber. A verdade é que os números mostram que os dois carros estão andando no mesmo ritmo. Está praticamente igual o rendimento da Williams de Ricardo Patrese e da McLaren de Ayrton Senna. A diferença agora, que era de 1,5 na volta de número 42, passou para 1,6 na volta 43. Os dois viram em 1,19, o Patrese 19,8
19,854 e o Senna 19,756. Os dois fizeram as melhores voltas deles na prova. Você vê como é o momento em que o carro muda. E agora eles podem acertar o ritmo, mas sabendo dosar o desequilíbrio natural do carro nesse momento da corrida. Olha o Alesi voltando para a pista, voltando para os boxes. É a segunda Ferrari fora e as duas por problemas de motor. Está aí, portanto, fora o Jean Alesi e o Ayrton Senna chegando. Vem com a sua McLaren, Ayrton Senna. Eles vão completar a volta de número 44. 1:19,170 e 1:19,312. Os tempos de Patrese e Senna. Os dois vão chegar no retardatário que está com a Dallara, o JJ Leto. Aí a chance do Senna fica melhor. Quando o Patrese chega, ele está chegando junto, está chegando no embalo, vem no mesmo pique. E no trabalho que o Patrese vai ter para levar o Leto, o Senna pode encostar ainda mais. Brigando pela segunda posição no Grande Prêmio da África do Sul, o brasileiro. O tricampeão do mundo. Aí a Tyrrell, do Alboreto. Trabalho de boxe. De Césares, trabalho de boxe. Vem Senna. Tem o motor Honda, continua tendo a grande vantagem de sair das curvas num bom pique, num bom ritmo, em boa velocidade. A diferença do Mansell, 27,093. Você se lembra que agora há pouco era de 32. O Mansell completa a volta de número 45. Patrese também passa e Senna logo atrás. Os dois virando com 1:19,5 na casa de 1:19,5. No treino de ontem, no treino oficial de ontem, em determinado momento, o Senna estava fazendo a sua volta e o Mansell atrás. E Christian Fittipaldi fora. Aí o brasileiro Christian Fittipaldi com a Minardi 23, na 45ª volta, abandonando o Grande Prêmio da África do Sul. Foi o piloto que melhor andou com esse motor Lamborghini. Parece que o De Césares também está fora. E o Christian abandona. O do Christian vale a pena dizer que é um piloto novo, o mais novo brasileiro a chegar à Fórmula 1. Reconheceu que nesse primeiro fim de semana achou tudo estranho. Olhar para um lado e ver o Ayrton Senna, do outro o Nigel Mansell. Mas é claro que a emoção é muito maior, que a tensão é muito maior. Aprendeu hoje, mais do que nunca, que todo mundo anda sempre no limite e que ele passou a conseguir andar nesse limite muito mais rápido do que ele imaginava. Quer dizer, entrou no ritmo da Fórmula 1. Fez um fim de semana bom, largou bem, chegou a ficar aí na 15ª posição e abandona a prova. Dizia ele, vai ser minha prova mais difícil, vai ser a corrida mais difícil da minha vida. Mas se comportou muito bem o brasileiro Christian Fittipaldi, dando aí esperança para que a gente tenha uma nova fera na Fórmula 1. Sem dúvida contribuiu para essa boa estreia do Christian o seu preparo físico. Ele entra na Fórmula 1 com um preparo como se já fosse um piloto da Fórmula 1, diferente daquela passagem da Fórmula 3 para a Fórmula 1 que o Senna teve que fazer quando estreou aqui em 84. O Christian Fittipaldi, que faz a mesma preparação do Senna, também com o professor Nuno Cobra no Brasil, sob a orientação do Nuno Cobra, mesmo quando está viajando, entrou com plena concentração, porque estava bem fisicamente. É um dos segredos do Senna, é um dos segredos do Christian. Ele deu essas voltas, nunca tinha andado tanto tempo num carro de Fórmula 1, com todos aqueles problemas que ele sente, 1,80 m, as pernas mal cabendo dentro do cockpit, ele em posição muito pouco confortável, ele, voltando, repetindo o que nós dissemos no início da transmissão, ele sentiu cãibra 2 vezes durante os treinos oficiais, quer dizer, ele sabia que isso ia incomodá-lo bastante durante a corrida, a ponto de às vezes atrapalhar o piloto não poder chegar no pedal do jeito que ele quer na hora do freio, na hora da aceleração. Muito boa a estreia do Christian, realmente prometendo muito pelo futuro. 47 voltas completadas do Grande Prêmio da África do Sul. São 72.
Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Senna, que aí está, você andando com ele na McLaren em terceiro lugar. Schumacher mantém a quarta posição, Berger o quinto. Aí parando o JJ Leto da Dallara. A sexta posição é de Johnny Herbert. O Maurício Gugelmin, brasileiro, está em 14º lugar com a sua Jordan. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Chocolates Nestlé, Brahma Chopp, Rainha System, Fiat e Philco. O Maurício Gugelmin, com essa parada do Leto, vai subir para a 13ª posição. Melhora uma o brasileiro. A diferença de Patrese para Senna está agora em 2,209. Veja aí o Patrese, que além de se preocupar com todas as curvas e retas do circuito, tem que se preocupar com o retrovisor. Atrás dele está o tricampeão Ayrton Senna. A pressão assim é maior em cima do italiano Riccardo Patrese. 15ª temporada de Patrese. Esse é o GP de número 225 do italiano. É o piloto que mais andou de Fórmula 1 em toda a história da categoria. E agora está andando aí com a pressão do Senna. Olha aí, passa o Patrese, passa o Senna. Bateu o olho no retrovisor o italiano e vê esse carro aí, ó. Vê que vem chegando o tricampeão mundial. O Mansell completou a volta de número 49. E a gente espera passarem Patrese e Senna para conferir a diferença. Patrese já fez a curva, agora faz o Senna, entra no retão dos boxes. Passa o Riccardo Patrese, 1,19,277. Passa Senna, 1,19,158. A diferença está em 1,982. Senna vai andando mais do que Patrese. Vai tentando chegar na Williams do italiano. É a briga do brasileiro pela segunda posição. Mansell o primeiro, Patrese o segundo, Senna o terceiro. O duelo McLaren, Williams, Senna, Patrese, Mansell com o Berger entrando também. Promete de novo ser muito emocionante na temporada de 92. Tudo está só começando. Ainda vem por aí o carro novo da McLaren. O antigo Senna está conseguindo acompanhar o ritmo. Está entrando num clima de pressão para cima de Patrese. Lá vem ele. Cabeça para o lado. E pé no acelerador. De novo os dois vão ter tráfego. São dois carros, completando a volta de número 50. Patrese aproveitou a reta, deixou o primeiro para trás. Vai chegar agora na footwork. O Senna ficou com o retardatário entre os dois. Essa última volta deles foi feita em Patrese, 1,19,300 cavalos, Senna 1,19,395. O Mansell virando 1,18,990, abaixo do tempo do warm-up, que é o treino de aquecimento pela manhã, quando ele pela primeira vez usa o tanque cheio e pneu preparadinho para a corrida. Aí está o Nigel Mansell, liderando com uma folga de 25 segundos quase, mas com muita gente pela frente. Exata imagem, olha aí, tem 5 retardatários na frente do Mansell. O primeiro é o Thierry Boutsen, que não está tão retardatário assim, né? Boutsen está colocado na 8ª posição. Mansell, Patrese, Senna, Schumacher, Berger, Herbert. São os 6 primeiros do Grande Prêmio da África do Sul.
50 voltas completadas. 72. Aí, Mansell. Olha aí, você no cockpit do carro do inglês. Próximo recordatório é o Gianni Morbidelli. Você repare como é firme o chassi do Mansell. O tipo de suspensão computadorizada, vê como o carro não balança. Nos momentos em que você vê a câmera aqui do cockpit do carro do Senna, e daqui a pouco a gente vai ter a oportunidade de ver isso, é a diferença, vê como o carro vai balançando, vai sacudindo nas curvas ou em elevações do próprio asfalto. Vê o do Mansell como é firme. Ele que já tinha um chassi bom o ano passado, né? Agora ainda tem um bom chassi e a suspensão computadorizada. Vai aí então com o carro firme. Que completou a volta de número 52 com o tempo de 1:20.984. Patrese e Senna continuam no duelo deles. O Patrese 1:19.929 e o Senna 1:19.837. Agora mais rápido o Senna. A diferença está em 2,9. E o Mansell vai chegando no pessoal de trás. Chegando numa Lotus ali, deixando para trás. A Lotus também está bem diferente. Agora está a maior parte do carro em verde. Vai embora Nigel Mansell. Está livre para ele. Completou mais uma volta, Mansell. Fez a curva na Nashua. Vem pelo circuito de Kyalami agora para virar à direita na Budget. Uma reta pequena e uma curva para a esquerda. Yellow Page. Aí Ayrton Senna. Continua aí na sua briga para se aproximar do Ricardo Patrese. Patrese está saindo de um retardatário ali. Vem também o Senna. É o Eric Van der Poel que está entre os dois nesse instante. E a diferença do Mansell para o Senna. O vice-campeão do mundo está 26,8 à frente do tricampeão Ayrton Senna. Lá vai ele. Partindo de novo para cima de Patrese. Mansell faz de novo a melhor volta da prova, virando 1:18.724. Enquanto o Senna continua tentando, mas não está dando para chegar no Patrese. Às vezes ele chega, mas é uma volta e o Patrese vira duas mais rápido. O Senna vira uma, o Patrese vira mais duas mais rápido. Quer dizer, vamos ver nessa agora, o Patrese passa em 19.486, está aí. O Senna perde um pouco mais, 19.620. A diferença aumenta para 3,129. Aí a confirmação da volta mais rápida de Nigel Mansell. E agora um pouquinho de Schumacher e Berger. O quarto e o quinto colocados do Grande Prêmio da África do Sul. O Schumacher fez a volta de número 54 em 1:20.078 e o Berger 1:20.184. Enquanto o Mansell anda na casa de 1:18, o Patrese e o Senna na 1:19, os dois, Schumacher e Berger, estão na casa de 1:20. Schumacher vai bravamente se mantendo à frente da McLaren. Mansell está voando, meu amigo.
Fez a volta de número 55 em 1:17.914. De novo a mais rápida. Olha aí. 196,88 quilômetros horários em média. E em milhas a velocidade de 122,33. Patrese agora também conseguiu baixar direito. Fez 1:18.670. O Senna não conseguiu entrar na casa de 1:18. Ficou com 1:19.077. A diferença é de 3 segundos e meio. Schumacher completa a volta de número 55. Aí está ele, o quarto colocado, Michael Schumacher, o alemão da Benetton. Mansell é o primeiro, Patrese é o segundo, Senna é o terceiro. Aí está Schumacher no quarto, o quinto é Gerhard Berger e o sexto colocado é Johnny Herbert com a Lotus, no Grande Prêmio da África do Sul, abrindo a temporada 92 de Fórmula 1. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Brahma Chopp, Rainha System, Fiat, Philco e chocolates Nestlé. Aí, depois de 55 voltas, a confirmação dos 6 primeiros. Nós já estamos com 1h 14 minutos de corrida. Vê como o Schumacher consegue ter uma folga em relação ao Berger. Ele ultrapassou a Dallara do Martini e o Berger ainda não chegou. Vai bem o Schumacher, vai num ritmo forte, né, para essa altura da corrida. Ele está 9 segundos à frente do Berger. Ótimo resultado esse do Johnny Herbert, marcando nessa estreia da Lotus, uma nova fase da Lotus, marcando até agora um pontinho. E o Komarski vem bem também na 7ª colocação, seguido pelo Butsen em 8º. O Gugelmin continua na 13ª posição. O brasileiro Christian Fittipaldi com a sua Minardi abandonou a prova. E aí o Johnny Herbert com a Lotus. A Lotus que há bastante tempo não merecia um destaque assim. Passou terríveis dificuldades a equipe. Não está nadando em dinheiro ainda, evidentemente, mas está conseguindo respirar na Fórmula 1 e pontuar neste começo de temporada já é um incentivo para todo mundo da Lotus. Mansell, Patrese e Senna, Schumacher, Berger e Herbert, os 6 primeiros. As duas Ferraris também já abandonaram. Primeiro o Capelli, depois o Jean Alesi, que estava num bom 4º lugar. Deixa o Berger. Chegando para cima do Olivier Gouillat, da Tyrrell. O Gerhard Berger, que no primeiro treino oficial dava pinta de que ia querer começar a temporada com tudo. Acabou começando mais ou menos, largando na 3ª posição. Mas já no warm-up hoje cedo ele foi apenas o 7º colocado. Faltam 14 voltas para o fim da prova. Da primeira corrida do ano de 1982 na Fórmula 1. Sempre ao vivo para você na Globo. Berger ultrapassou o Gouillat. Tem agora a Minardi do Martini. A Minardi do Martini do ano passado, né? Esse ano a Minardi, que era do Martini, está com o Christian. Tem agora a Dallara à sua frente, o Pierluigi Martini. Veja como ele está encostadinho. E a movimentação nos boxes aí. Uma correria ali nos boxes da Minardi, porque o carro do Morbidelli, depois de parar, teve um princípio de incêndio, mas tudo sem nenhum problema. Correria nos boxes. Deu pra gente ver aí a fumaça.
E aí o Berger. Piloto austríaco da McLaren, que está correndo hoje o seu GP de número 116. Mais uma Minardi fora. Acabou a corrida também para a equipe Gianni Morbidelli. As duas Minardis também abandonaram. Aí o trabalho para recolher o carro. Na pista, a liderança de Nigel Mansell, 59 voltas já completadas. Em segundo, Ricardo Patrese, em terceiro, Senna. A diferença aumentou um pouquinho do Patrese para o Senna. O Senna está 3,873 atrás do Patrese. Schumacher vem em quarto lugar, 20 segundos atrás do Senna. Mas ele, Schumacher, também tem uma folga em relação ao Berger, que é o quinto colocado. 11,745 a diferença. Veja aí a diferença agora do primeiro para o segundo. Os dois pilotos da Williams. 26,332 é a vantagem de Mansell em relação a Patrese. Está correndo sozinho o Nigel Mansell. Ele já completou a volta de número 60 e agora vem o Patrese para completar. Olha o Gugelmin. Sendo pressionado ali o Maurício Gugelmin. É a Ligier que está chegando para tentar colocar uma volta em cima do Gugelmin. E o Patrese está logo atrás. Aí o carro 33 do Gugelmin, o Butsen entre o Gugelmin e o Patrese. O Patrese querendo ultrapassar os retardatários. Como o Butsen também está colocando uma volta em cima do Gugelmin, o 13º colocado. O Patrese já passou a Ligier. Agora cola no Gugelmin. E na curva aqui por dentro ele faz a ultrapassagem. Os 6 primeiros, Mansell, Patrese, Senna, inalterados os 3 desde a largada. Schumacher é o quarto, Berger o quinto, Johnny Herbert o sexto. O Patrese ultrapassou os retardatários, agora vem o Senna para pegar esse grupo que tem Butsen e Gugelmin. Butsen e Gugelmin que estão nessa briga aí que você acabou de ver. Vem a confirmação do boxe agora. O Christian Fittipaldi parou realmente por causa de motor. Esse foi o problema, aliás, era o grande problema da Minardi, a grande preocupação, esse motor Lamborghini, que é um motor normalmente muito pesado, embora elástico, ele é bom. Olha aí, a parada da Ligier. Thierry Butsen abandonou a prova. E o motor Lamborghini é que abandonou o Christian. Exatamente. Como era de se prever, porque é um motor que aquece muito, ele funciona bem até 11 mil giros, mas daí para diante não tem. Ele tem uma elasticidade em baixo regime, mas tem um grave problema de consumo, de aquecimento de peso. Está melhorando bastante, é um início que promete bastante. O Christian, com 21 anos de idade, é o 12º brasileiro a chegar à Fórmula 1, depois de ter iniciado no kart, passado pela Fórmula Ford, Fórmula 3, Fórmula 3000. Nessa sua estreia, ele fez um plano de andar 4 ou 5 voltas com bastante calma, sentindo o comportamento do carro e sentindo como é andar no bolo ali dos grandes ídolos, que ele mesmo disse, ele sabia admirar pela televisão até então, agora estão ali dividindo pista com ele. Perto da metade da corrida, ele procurou sentir o comportamento do pneu, quando começa a mudar bastante, o carro sair mais, aquela coisa toda. Até então estava bem, mas o motor vinha falhando desde a terceira volta. E aí, quando completou 46 voltas, não deu mesmo, ele teve que parar. Daí em frente é esperar que os problemas sejam solucionados. Também esse problema dele caber direitinho no cockpit, que é muito apertado para o seu tamanho, para suas pernas. E seguir
daí para frente, seguindo o caminho iniciado pelo tio Emerson Fittipaldi e sendo ele agora o 12º, e certamente, como a gente sabe disso, muitos brasileiros virão. O próximo talvez seja Rubens Barrichello, tem também o Oswaldo Negri, tem muitos outros pilotos que estão com o Gil de Ferran, se preparando para chegar um dia à Fórmula 1, e é isso que garante o brasileiro diante da televisão, porque é o sucesso que o Brasil consegue na Fórmula 1 já há 22 anos. Nesses 22 anos, tendo ganho um total de 38 títulos internacionais em várias categorias. E aí vai indo a principal estrela, Ayrton Senna, o tricampeão mundial, que está em terceiro lugar aqui no Grande Prêmio da África do Sul. Mansell já completou a volta de número 63. Globo e você, tudo a ver. Fórmula 1 92, oferecimento Rainha System, Fiat, Philco, Chocolates Nestlé e Brahma Chopp. Veja aí Ayrton Senna. Terceiro colocado neste Grande Prêmio da África. Mansell, Patrese, Senna, Schumacher, Berger, Herbert. Os 6 primeiros. Resta saber, né, Kleber, se o Senna ainda tem reservas para tentar um novo ataque ao Patrese nessas voltas finais. Você viu que ele tentou, chegou a diminuir bastante a diferença, tirou o pé ali, porque realmente não dava para chegar. Ele deve ter um carro melhor em reta, mas nas curvas, a suspensão, essa suspensão computadorizada da Williams do Patrese, parece que lhe deu vantagem, ele abriu de novo a diferença. Mas pode ser que o Senna ainda tenha reservas para tentar um ataque final. O líder Nigel Mansell com o seu Williams Renault número 5. A Williams que vai por enquanto fazendo uma dobradinha. Você viu agora há pouco o Frank Williams conversando. Ele tem sempre uma cara séria, mas evidentemente satisfeito com este começo de temporada. Mas é importante salientar que esse terceiro lugar para o Ayrton Senna é um ótimo resultado. Ele tem ainda 8 voltas para chegar, mas está conquistando uma belíssima posição no começo do ano, com o carro do ano passado. Quer dizer, toda a possibilidade é de chegar, quando pintar um McLaren novo, pintar um novo Ayrton Senna, chegando de novo, brigando de novo. Quer dizer, com o carro velho, está brigando, largou na segunda posição, na frente de Patrese, e deu trabalho para o Patrese praticamente a corrida inteira. Isso mostra que a gente vem em 92 para curtir um Ayrton Senna vencedor outra vez. Mostra que ele não está satisfeito com essa posição e que ele está fazendo exatamente o que tem a fazer nesse momento. Vale lembrar que no ano passado, como ele começou com um carro melhor que os outros, a Ferrari prometia, mas ficou provado que era um blefe. A Williams tinha potencial, mas só veio mais tarde mostrar que tinha um carro em determinado momento do campeonato até melhor que a McLaren. Mas como o Senna começou com um carro melhor, ele soube tirar proveito disso e venceu as 4 provas iniciais. Foi no cômputo geral o que acabou até lhe dando o título, porque no momento que o Mansell reagiu, ele só manteve as posições e não deu mais para o Mansell tentar tirar das mãos do Senna o campeonato. Agora, ele tem uma desvantagem de equipamento, então ele começa andando em segundo, em terceiro, que está muito bom, porque quando ele andou nas 4 primeiras corridas do ano em primeiro, o Mansell não fez nada. Mansell e Patrese deram cabeçada, fizeram bobagem, perderam corridas praticamente ganhas, e o Mansell só veio fazer pontos, 6 pontos em Mônaco. Então o Senna, levando essa experiência, sabe que agora ele tem que marcar pontos. Subindo ao pódio, vai marcando ponto, enquanto o Mansell tem tudo para ganhar. Mas uma confusão ali na pista, com os fiscais saltando o guarda-reio para atender alguém. O Mansell vai tocando a sua Williams na primeira colocação. Com total controle da prova, 24,747 de diferença em relação a Patrese. Ele vai completar mais uma volta. Maurício Gugelmin está em 11º lugar, ganhando posições do brasileiro. E aí o pessoal foi atender o Olivier Gouillat. Nigel Mansell, que é sempre um leão, é o principal adversário do Ayrton Senna na temporada. Isso ninguém tem dúvida. Mas é aquele adversário que faz o espetáculo. É um piloto que está sempre provocando emoção na Fórmula 1. E que todo mundo gosta de ver.
Uns menos, outros mais, uns acham que ele é meio maluco, outros que ele é um grande piloto, mas é um artista dessa Fórmula 1, Nigel Mansell. Começa na frente, o Senna está 3.361 atrás do Patrese, fez a volta mais rápida dele agora, 1:18.415, enquanto o Patrese está na casa de 1:19, quer dizer, está gastando o seu gás final, o Ayrton Senna, chegando. Ele está gastando o que tem, hein? Talvez ele tenha reserva, porque ele tirou 1 segundo do Patrese. Virou 1:18.415 e o Patrese 1:19.439. Ele derrubou bem a diferença. 3.3. 66 voltas, faltando 6 para o final. Quem sabe de repente ainda não tem Ayrton Senna encostando no Patrese. Completa mais uma volta o Nigel Mansell. A volta de número 67. Ele com 1:18.388. 5 voltas para o final da primeira prova da temporada 92. Ao vivo para você, na Globo. Toda a temporada para você curtir. Patrese e Senna já passaram, completando a volta. Patrese com 1:18.571. Senna com 1:18.379. A diferença cai mais um pouco, 3.1. Podem ser aí 5 voltas daquelas. Vai o Nigel Mansell, ele está com uma diferença tranquilíssima. Vai tocando para vencer a primeira prova do ano. Nigel Mansell com o Williams Renault V10, vice-campeão do ano passado. Dominando completamente este fim de semana aqui na África do Sul. O mais rápido nos treinos livres, nos treinos oficiais, pole position. E o primeiro lugar na prova. Completa mais uma volta, Mansell. 68 voltas. Deu uma tiradinha no pé, 1:19.793 milésimos. Ricardo Patrese vem chegando e você viu logo atrás dele o Ayrton Senna. E tem tráfego, hein? Tem Lotus pela frente, o Patrese pode se aproveitar o Ayrton Senna para chegar e fazer um fim de corrida daqueles. Para levantar o seu domingo. Patrese passou 1:18.781. Senna 1:18.140. A volta mais rápida do Senna na corrida. 2,5 segundos a diferença. Patrese tem que começar a se preocupar, porque o brasileiro vem aí. O Patrese já sentiu que tem que acelerar mesmo. Você viu que ele já usando zebra como já não vinha usando há muito tempo. Veja aí que a diferença está em 2.528. Ayrton Senna tem aí a Lotus à sua frente. E o Patrese tem uma outra. Quer dizer, o Senna deixa o Hakkinen para trás. E o Patrese tem que passar o Johnny Herbert. Você pode acelerar, Ayrton. O Patrese continua atrás da Lotus. Ayrton Senna vem chegando. O final do Grande Prêmio da África do Sul. O brasileiro vai pisando firme. Aí nessa curva, o Patrese consegue ultrapassar o Herbert. Mas perdeu bastante tempo. Vamos ver na passagem pela reta aqui o tempo do Patrese e o tempo do Senna, porque ele perdeu muito tempo atrás do Herbert. Ele passou fácil o Hakkinen, mas o Herbert ele pegou onde não tinha reta nenhuma. O Mansell já completou a volta 69 e passou o Patrese, 1:19.381. O Senna fez 1:19.408. A diferença subiu um pouquinho, quando faltam 3 voltas para o final. O Senna vem chegando, está com as duas Lotus, está com a Lotus entre ele e o Patrese. E você viu que o Patrese tem muito carro pela frente. A questão é se o Senna acredita valer a pena chegar, valer a pena apertar. Porque no treino ele disse que havia um momento em que ele sentiu, dá para eu pisar mais, mas não dá para chegar no Mansell, então eu não vou arriscar. Pode até estar passando isso pela cabeça do Ayrton Senna. Garanto aqui o terceiro lugar, é a história que o Reginaldo contou. Tudo bem, faz 10 pontos o Mansell, 6 o Patrese, mas faz 4 o Senna. Fica ali junto. Espera o México, espera a nova McLaren, e aí o campeonato pega fogo. No ano passado, enquanto ele fazia os 10 pontos, o Mansell não fazia nada. Exatamente.
Ayrton Senna chegando. Os retardatários ali pela frente. Mas estão uma enroscada. O Mansell passou já nessa volta de número 70. Olha o Nigel Mansell. 1:17.578. É a volta mais rápida. Faltando 2 voltas para o final, ele resolve dar o seu espetáculo. Chega a quase 198 por hora. O Senna foi muito atrapalhado pelos retardatários nessa volta. Acabou tendo que tirar o pé, enquanto o Patrese virou em 1:19.7, ele virou 1:21.2. A diferença foi para 4, a 2 voltas do final. Parece que o Ayrton Senna está realmente satisfeito com essa terceira posição. Mansell é o primeiro, Patrese o segundo, Senna o terceiro. Esses 3 mantiveram essas posições a corrida inteira. Enquanto Michael Schumacher, da Benetton. A quinta posição é da McLaren de Gerhard Berger. Em sexto está John Herbert. O Herbert já com uma volta atrás. Maurício Gugelmin em 11º lugar. Christian Fittipaldi abandonou a prova. Mansell completou a volta de número 71. Vem para a volta final agora. O Leão começa o ano com tudo. Lá vai Mansell. Para os últimos 4 quilômetros do Grande Prêmio da África do Sul. É a volta final para o inglês Nigel Mansell. A torcida inglesa, claro, faz a sua festa. Mansell começa a temporada com o arrojo de sempre, com o pé lá embaixo, como sempre, dando o seu espetáculo. Ayrton Senna já tirou dele. A torcida inglesa faz a sua farra total na África do Sul. Vem Mansell. Enquanto a bandeira da Inglaterra tremula na África do Sul, Mansell acelera com tranquilidade para vencer a primeira prova do ano. Aí está o apoio a Nigel. O inglês vem correndo para conquistar a sua 22ª vitória na Fórmula 1. Nigel Mansell, de ponta a ponta, dominando o Grande Prêmio da Inglaterra. Nigel Mansell, bandeirada para ele. Vence o Grande Prêmio da África do Sul para o sorriso de Frank Williams. De ponta a ponta, Nigel Mansell vence o primeiro GP da temporada 92. Conquista Mansell a sua 22ª vitória. Em 166 grandes prêmios, 22 vitórias. Segundo lugar para Ricardo Patrese. Em terceiro aí vem Ayrton Senna do Brasil para conquistar 4 pontos no início da temporada. Aí Senna. Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Senna o terceiro, Schumacher o quarto. Boa corrida para Benetton. Aí no carro de Nigel Mansell, a festa do inglês, braço direito, acenando para a torcida. Começa o ano com o pé direito, Nigel Mansell. Passa agora o Maurício Gugelmin, muito aplaudido pela equipe. Levou o carro com todos os problemas até o fim da corrida nessa sua estreia na Jordan. Passa agora o Berger, quinto colocado. Passou e parou rapidinho. Mansell, Patrese, Senna, Schumacher, Berger. Chegou ali no limite a McLaren. A sexta posição é de Johnny Herbert. Esses os 6 pilotos que marcam pontos no primeiro Grande Prêmio do ano. Em primeiro, Nigel Mansell. Em segundo, Ricardo Patrese, dobradinha da Williams. Em terceiro, Ayrton Senna. Em quarto, Michael Schumacher. Quinta posição para Gerhard Berger, que está aí abandonando a McLaren. E em sexto, Johnny Herbert, da Lotus. Maurício Gugelmin ficou em 11º lugar. A torcida inglesa faz a festa. E daqui a pouquinho a gente vai ter o pódio, vai ter o comentário do Reginaldo Leme, toda a festa da Williams e a presença brasileira no pódio com Ayrton Senna para você curtir. A gente se encontra já já. Globo e você, tudo a ver. Estamos de volta à África do Sul, em Kyalami. Terminada a primeira prova do ano,
A galera faz a sua festa para Nigel Mansell. Magic Mansell, disse o placar ali. Aí está ele com o Ricardo Patrese a seu lado e Ayrton Senna também no pódio. Os 3 primeiros colocados do Grande Prêmio da África do Sul. Mansell o primeiro, Patrese o segundo, Senna o terceiro, com Schumacher, Berger e Herbert completando os outros 6. O hino da Inglaterra para o vencedor Nigel Mansell. A expressão de emoção, cansaço e satisfação e alegria de Nigel Mansell, o vencedor do Grande Prêmio da África do Sul, o primeiro da temporada 92, com Ricardo Patrese em segundo e o brasileiro Ayrton Senna aí no pódio mais uma vez na terceira colocação. Mansell fazendo toda a sua festa, sua vibração, agradecendo ao público. Mansell, Patrese, Senna, Schumacher, Berger e John Herbert, com Maurício Gugelmin em 11º lugar, uma corrida que acabou com 13 carros no seu final. Reginaldo Leme. O Mansell está aí confirmando, ele que foi melhor em 7 treinos realizados aqui na África do Sul, ganha a corrida de ponta a ponta com todos os méritos, abriu uma diferença indiscutível em relação aos outros. O Patrese, na segunda colocação, valeu pela largada que ele deu, foi aí que ele conquistou essa posição, e pela resistência com que ele manteve o Senna atrás dele, no momento em que o Senna chegou realmente a ameaçar. Senna fez uma corrida bastante inteligente, tirou tudo o que tinha. Se desse, o segundo lugar seria melhor. Não deu, vale o terceiro, e eu volto a dizer, ele marca pontos enquanto a Williams tem essa superioridade de equipamento. Ao contrário do ano passado, que ele fazia os primeiros lugares, enquanto Mansell e Patrese não marcavam ponto nenhum. Então, essa é uma vantagem do Senna correndo com inteligência. Aliás, à espera de um novo carro, e na terça-feira, vale aí a informação, na terça-feira, esse novo carro já será testado em Silverstone. O Gugelmin termina na 11ª colocação, mostrando a persistência de sempre. A equipe, sem dúvida nenhuma, vai evoluir e o responsável principal será Maurício Gugelmin. Christian Fittipaldi, essa estreia notável, como já dissemos durante a corrida, segue realmente o caminho do tio Emerson e deve ser uma revelação, olha, provavelmente o piloto revelação desse ano. Guardem bem isso. Vale como informação. Maurício Gugelmin voa hoje para Londres e na terça-feira ele deve voar para o Brasil. Christian Fittipaldi hoje para Zurique, voando na segunda-feira para o Brasil, e o Senna de hoje mesmo, em seu avião particular, ele sai daqui para São Paulo. A imagem do circuito de Kyalami, a festa de Nigel Mansell, vencedor do primeiro Grande Prêmio do ano de 92, com Ayrton Senna num brilhante terceiro lugar, marcando a sua presença e fazendo a sua festa no pódio. Festa que hoje também é na cidade do Rio de Janeiro. 1º de março, o Rio completa 427 anos, com as suas belezas, com a sua fama, e hoje fazendo a festa com o carnaval. Carnaval mais lindo do mundo, entra na pista hoje na passarela com o aniversário do Rio de Janeiro. Parabéns à cidade nos seus 427 anos. O próximo encontro da Fórmula 1 será no Grande Prêmio do México, dia 22 de março. Agora você fica com os Simpsons. Globo e você, tudo a ver.